Oi, Lucas Soares aqui, e hoje nós vamos falar então da segunda parte do livro Em Busca de um Sentido. Então a gente vai falar sobre a parte da logoterapia. Essa segunda parte não substitui a leitura, e até a motivação de eu estar fazendo essa segunda parte, especificamente da logoterapia, é porque eu andei assistindo alguns outros vídeos no YouTube. E as pessoas falam em aspectos gerais do livro, mas ninguém entra na ideia essencial aí dessa parte da logoterapia. Então a minha intenção aqui é trazer essas ideias, é, mesmo se o vídeo ficar um pouquinho mais longo, mas eu acho que vale muito a pena. Na segunda parte do livro, o Viktor Frankl, então primeiro ele começa separando, né, o que é a psicanálise do Freud, e o que é a logoterapia, né? Ele fala sobre que a psicanálise ela é mais retrospectiva, introspectiva. No caso da logoterapia, ela é voltada para o futuro, né? Olhando para o futuro e nos sentidos a serem realizados pelo paciente. Então, essa é uma diferença básica entre uma coisa e outra. Então, primeiro ele explica ali o que é o logos, né? E ele mostra que o logos é logoterapia. O logos vem do grego, que é uma palavra em grega, que significa sentido, e é o que está escrito no livro, ou também razão. E ele também cita que a logoterapia é a terceira escola vienense de psicoterapia, que é uma escola centrada no sentido da existência humana. Então, o primeiro conceito que ele trabalha aqui dentro do livro é o conceito de vontade de sentido. Então, ele fala que o indivíduo ele busca alguma coisa, né? Ele tem essa vontade de sentido. E a ideia primeiro, a gente poderia falar sobre a vontade, né? Porque as pessoas falam assim: ah, eu tenho vontade de estudar tal coisa, eu tenho vontade de fazer tal coisa. E eu queria distinguir isso, quando as pessoas falam dessa forma comum, que isso não é vontade, isso é desejo, tá? A pessoa que ela tem vontade de fazer alguma coisa no futuro, isso é só o desejo, ela tem desejo de fazer tal coisa. A vontade é ação concreta, é o desejo concretizado já. É tu fazendo aquilo já propriamente dito. Então, a vontade de sentido, ele explica que é uma motivação primária. As pessoas elas almejam ter sentido, né? Que a vontade dela tem algum sentido, né? As ações dela têm algum sentido. E esse sentido, então, ele é exclusivo e específico de cada pessoa. Então, essa vontade de sentido seria essa pessoa buscar alguma coisa para realizar na vida que faça sentido, né? Que faça a pessoa se sentir dentro da vida dela num todo coerente. Então, é alguma coisa que ela sabe de onde ela veio, ela sabe quem ela é agora e ela sabe onde ela quer chegar. Essa vontade de sentido, as pessoas elas querem essa vontade que faça todo um sentido, né, dentro da existência dela. Então, outro conceito que ele traz aqui, então, é a frustração existencial. A frustração existencial é justamente quando essa vontade de sentido é frustrada. A pessoa gostaria de estar fazendo alguma coisa na vida que fosse dotada de sentido na vida, mas isso é frustrado. Então a gente, vamos dizer assim, fica perdido. Então a frustração existencial é quando a gente não tem essa vontade de sentido atuando.
E aí ele entra na questão das neuroses, né? Que dentro da terapia, de terapias, tipo a psicanálise, esse tipo de problema normalmente é encarado de uma forma como uma psicopatologia, uma patogênese. E ele vem aqui e diz que essa frustração existencial não é patológica e não é patogênica. Ele vai trazer depois o conceito de nous, né? Que é o que essa vontade de sentido não é atendido dessa origem do nous, né? Que depois ele explica que a palavra nous vem do grego e significa mente. Então, sobre a frustração existencial, a preocupação ou mesmo o desespero da pessoa sobre a vida, sobre se a vida vale a pena ser vivida, é uma angústia existencial. Então, essa frustração existencial ou uma angústia existencial, a logoterapia, então, ela surge para a gente tentar resolver isso na pessoa. E aí, então, ele entra no termo, né, no conceito de noodinâmica, que é essa coisa do nous, né, da mente. O nous, ela pode ter vários sentidos, mas aqui ele traz um sentido mais sintético da coisa, que é a questão da mente. Mas isso pode ser interpretado de uma outra forma. Mas eu acho que, como mente, aqui já satisfaz essas explicações. Então, essa noodinâmica que ele vem dizer aqui é sobre essa questão da pessoa sentir essa frustração, essa angústia existencial. Porque ele fala que esse sofrimento é uma tensão interna nossa. E essa tensão, né, em vez de a gente estar num estado tranquilo, essa angústia existencial por falta de vontade de sentido gera uma tensão, né? Essa falta de vontade de sentido gera essa frustração existencial, essa angústia existencial. Então, essa falta disso, causando isso, gera uma tensão na nossa mente. Então, essa tensão que é o que vai fazer despertar essa vontade de sentido, essa frustração é a tensão interna dentro da nossa mente que faz despertar a gente querer buscar essa vontade de sentido. E ele traz aqui nessa parte aquela frase do Nietzsche, né? Quem tem por que viver suporta qualquer como. Então, essa tensão interna nossa, na buscar um sentido, né, na nossa vida, nas nossas coisas que a gente quer fazer, quem tem por que viver, quem tem algum objetivo maior e que faça sentido na nossa vida, suporta qualquer como. Ele usa essa frase no livro algumas vezes. Ele até traz uma citação sobre essa noodinâmica que eu acho muito interessante ressaltar aqui. Ele diz assim: considero perigosa e errônea a noção de higiene mental que pressupõe que a pessoa necessita, em primeiro lugar, de equilíbrio. Ou, como se diz na biologia, de homeostase, ou seja, um estado livre de tensão. E ele argumenta aqui dizendo que algumas terapias buscariam trazer a pessoa para um equilíbrio emocional primeiro, para tentar resolver algum problema. E ele contrapõe aqui dizendo que não, é exatamente essa tensão que a gente precisa para resolver essa vontade de sentido. Aí então, outro conceito que ele traz é a questão do vazio existencial. Então, o vazio existencial se manifesta como um estado de tédio. E é justamente porque a consciência, né, ela não tem um sentido que faça valer a pena ela viver a vida que ela tem. Ela tem, vamos dizer assim, ela não tem uma vida preenchida por um conteúdo que faça
valer a pena ser vivido daquela experiência, tá entendendo? Então o vazio existencial é essa sensação de tédio, do nada, né, dentro da gente. E ele traz até uma frase do Schopenhauer que diz assim: a humanidade estava fadada a oscilar eternamente entre os dois extremos, de angústia ao tédio. Então, ele não é o primeiro autor que já percebe que a gente, essa nossa geração, a gente tem tanto bens materiais, tempo livre para fazer o que a gente quiser, que a gente não tem o que fazer, a gente não tem uma causa, um sentido para a nossa vida. E isso então causaria esse vazio existencial. E ele traz aqui outras vontades que entram como uma máscara, como um disfarce desse vazio existencial. Então ele traz aqui a vontade de dinheiro e a vontade de prazer. Então algumas pessoas tentam tampar esse buraco, tentam preencher esse buraco da falta de vontade de sentido por vontade de dinheiro. Ah, eu quero ter mais dinheiro, ser mais poderoso. Ou pela vontade de prazer. Eu quero ir para a esbórnia, sentir todos os prazeres sexuais da minha vida. Então ele diz que isso são máscaras e disfarces desse vazio existencial que a gente tem por falta de vontade de sentido. E aí então ele entra na ideia do sentido da vida, né? E primeiro ele fala que não tem um único sentido da vida e não existe nenhum caminho genérico que a gente pode viver. Ele fala que cada pessoa tem a sua própria vocação ou a sua missão de vida específica. Não tem como generalizar esse tipo de coisa. E eu vou ler uma frasezinha aqui que fala muito sobre essa ideia do sentido de vida dele, no livro. Em última análise, a pessoa não deveria perguntar qual é o sentido da vida, mas antes deve reconhecer que é ela que está sendo indagada. Em suma, cada pessoa é questionada pela vida e ela somente pode responder à vida respondendo por sua própria vida. A vida, ela somente pode responder sendo responsável. Então, observem a ideia aqui. Ele fala que antes da gente indagar qual é o sentido da vida, a própria vida já indaga para a gente qual é o sentido que a gente dá para a nossa vida. E uma dica, dá para se dizer assim, que ele fala que a única maneira de responder isso para a vida é sendo responsável. E isso faz muito sentido na minha cabeça, assim. Se a gente busca uma vontade de sentido, a gente quer uma vida que faça sentido, a responsabilidade é uma maneira de fazer que a nossa vida se mantenha num todo coerente e que tenha um sentido, uma direção coerente. A responsabilidade é a essência propriamente dita da existência humana. E aí, então, ele traz a ideia de essência da existência. E ele traz um conceito aqui que ele chama de autotranscendência da existência humana. Ele fala assim: o verdadeiro sentido da vida deve ser descoberta no mundo, e não dentro da pessoa humana ou de sua psique, como se fosse um sistema fechado. Então, ele disse que o sentido da vida é buscado no mundo fora da gente, através das nossas atitudes de forma responsável. Mas o sentido da vida é algo que está fora da gente. Porque senão seria muito simples, né? A gente entraria numa loucura interna nossa e aquilo seria a solução. Mas não é bem assim, né? Não é tão simples. O sentido, eu poderia dizer que o sentido da vida, ela tem essa coisa de trazer uma harmonia entre o que eu busco fora de mim e o que eu experiencio dentro de mim também. Não sei se vocês já ouviram falar sobre a pirâmide de Maslow,
Mas Maslow traz como o último nível da pirâmide das necessidades humanas como a autorrealização. Então a gente se realiza a partir dos os nossos anseios, né, as nossas necessidades. E ele traz aqui que essa autotranscendência da existência humana é, é essa busca de um sentido fora da gente que traga essa autorrealização. E ele sinaliza que a gente não deve buscar a autorrealização de forma direta, mas como uma consequência daquilo que a gente faz, né? Daquilo que a gente realiza. Aquilo que a gente realiza traz como o efeito colateral uma autorrealização para a pessoa. Então ele dá 3 fórmulas para descobrir o sentido da vida, descobrir o sentido da vida de 3 diferentes formas. Então, o primeiro é criando um trabalho ou praticando um ato. Então, aquela coisa, a gente tem alguma coisa por que trabalhar, alguma coisa por que construir, e a gente seja responsável com aquilo, e aquilo envolve a gente num todo coerente, como aquela construção que eu faço beneficia a mim e a todas as pessoas que estão em volta de mim, de forma responsável. O segundo seria, então, experimentando algo ou alguém. E aqui, quando ele está falando de experimentando algo ou alguém, seria, então, as sensações elevadas, né? Como a bondade, a verdade, a beleza. E eu até trago uma observação aqui. Eu não consigo imaginar uma pessoa que tem algum vazio existencial se ela não consegue enxergar a beleza da sutileza da vida humana, né? Então, esse experimentar algo está ligado a esses sentimentos mais elevados. E por terceiro, a plenitude pela atitude que tomamos em relação ao sofrimento inevitável. É aquela coisa que ele conta ao longo do livro. O sofrimento é inevitável. O que muda é a nossa liberdade interior de tomar a decisão para aquilo que a gente quer, né? Qual é o sentido que a gente vai dar para aquele sofrimento? E até comenta no livro que o sofrimento, de certo modo, deixa de ser sofrimento num instante que se encontra um sentido, como o sentido de sacrifício. Como eu falei isso lá aqui no vídeo anterior, que ele fala sobre o sacrifício naquela discurso que ele deu dentro do campo de concentração, que é excepcionalmente lindo. E aí, então, ele traz mais um conceito sobre a neurose coletiva, né? E ele fala que essa questão do vazio existencial é uma neurose da atualidade, né? As pessoas... E isso que ele escreveu lá atrás, mas eu vejo muito atual essa ideia, né? Que o vazio existencial é a neurose característica da nossa época. E aqui eu vou trazer nas palavras dele, porque eu assino embaixo e concordo plenamente com o que ele fala. A teoria que o ser humano é nada mais do que o resultado de condicionamentos biológicos, psicológicos, sociológicos, ou produto da hereditariedade e do meio. Semelhante visão do ser humano faz o neurótico acreditar no que ele já tende a pensar de qualquer forma, a saber que é um fantoche vítima das influências externas ou das circunstâncias internas. Esse fatalismo neurótico é fomentado e reforçado por uma psicoterapia que nega a liberdade da pessoa. Então, aqui ele está fazendo aquela coisa assim de a gente é fruto do meio, minha mesologia determina como é que eu sou, e eu não tenho liberdade de pensar algo novo, criativo e genuíno e mudar, né?
Não, a gente é sempre resultado do meio, sempre resultado do meio. E aqui ele chama atenção para isso, assim, de não é assim que a coisa funciona. E ele até justifica assim, ó. Sendo professor em dois campos de neurologia e psiquiatria, sou plenamente consciente de que pontos o ser humano está sujeito às condições biológicas, psicológicas e sociológicas. Mas além de ser professor nessas duas áreas, eu sou sobrevivente de como tal, também sou testemunha da surpreendente capacidade humana de desafiar e vencer até mesmo as piores condições concebíveis. Então, o que ele está dizendo aqui? Ele está dizendo assim, ó, olha, a gente pode até sofrer influências sociais, culturais, psicológicas, biológicas. Sim, não estou negando que existe isso. Mas o que, em última análise, o ser humano ele é livre para ele tomar a decisão e ele não fica amarrado a esses conceitos. Que é o que ele traz aqui nessa última parte do vídeo, aqui antes da gente acabar, sobre a crítica do pandeterminismo. Que é a visão do ser humano que descarta que a sua capacidade de tomar uma posição frente a condicionamentos quaisquer que sejam. Então é isso, assim, esse pandeterminismo é como se a gente não pudesse tomar decisão nenhuma de fazer alguma coisa diferente. A gente já estaria pré-determinado sobre aquele nosso jeito de ser, aquele comportamento fruto do meio. E por último, para finalizar aqui, essa última frase dele, ele fala: o ser humano não é completamente condicionado e determinado. Ele mesmo determina e se cede aos condicionamentos, ou se resiste. Isto é, o ser humano é autodeterminante, em última análise. Então ele está querendo dizer que, em última análise, quem me determina quem eu sou, por mais que eu tenha influência mesológica, né, social, biológica, mas em última análise, quem determina o que eu sou eu mesmo. Então eu tenho essa opção. Eu gostei muito de ler o livro, foi muito importante para mim até repassar todos esses conceitos. O livro é fantástico, esses dois vídeos não substituem a leitura. E eu acho que é muito atual esse papo. As pessoas que estão ainda vivendo a vontade de dinheiro, a vontade de prazer, que é uma coisa que eu já fiz muito na minha vida, de trabalhar para ter dinheiro e final de semana beber, aproveitar a vida. O bom é aproveitar e me divertir com os amigos e festas e trabalhar só para ganhar dinheiro. Eu acho que isso é um tema muito atual, assim. Eu acho que realmente as pessoas têm um vazio existencial muito grande dentro delas, que elas não conseguem resolver. E eu acho que esse livro vem como uma luva, assim, para esclarecer, né, iluminar as ideias e ajudar as pessoas a terem um sentido na vida que seja maior do que a própria vida delas, né? Que elas teriam forças para suportar qualquer como, né? Para mudar e causar uma transformação não só na vida delas, mas em todo o meio onde elas estão. Se vocês assistiram até aqui, eu fico muito feliz, agradeço vocês estarem aqui. Por gentileza, se inscrevam no canal, curtem o vídeo, comentem, eu quero saber o que vocês acharam. E eu agradeço muito a vocês estarem aqui comigo até o final. Muito obrigado, valeu, abraço.